Bom dia, meus caras, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aqui uma pequena revisão no nosso conteúdo de Direito Tributário 2, né? Quando a gente falou do crédito tributário, porque aí a gente fazendo essa revisão vamos conseguir todos em conjunto avançar na matéria. Vamos aqui à nossa famosa linha do tempo. Vamos falar do fato gerador, obrigação tributária, para quem não se recorda. Vamos falar do lançamento, do ato administrativo de lançamento. Vamos falar do crédito tributário em si. E, por fim, da chamada execução fiscal. Meus caros, prestem bem atenção. Comentei com vocês que o fato gerador é o fato do mundo, fato real, é o fato que efetivamente ocorre e que gera obrigação tributária. Fato gerador é sempre um verbo. Importar, exportar, adquirir, auferir renda. Fato gerador do imposto de renda, por exemplo, auferir renda. Fato gerador do ICMS, por exemplo, circulação de mercadorias e serviços, né? Circulação de mercadoria ou serviços de comunicação ou de transporte interestadual e intermunicipal, né? Tributados pelo ICMS, meu caro. O fato gerador, ele gera para o sujeito passivo as chamadas obrigações tributárias. E nós vimos que a obrigação tributária pode ser uma obrigação tributária acessória ou uma obrigação tributária principal. Professor, no que consiste a obrigação acessória e no que consiste a obrigação principal? Vamos partir direto para o exemplo para ser rápido e facilitar o entendimento. Nós estávamos falando do imposto de renda, meu caro. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Fato gerador ao oferir renda. Portanto, se entrou dinheiro na sua conta bancária, você está oferindo aquele dinheiro, logicamente, é seu salário, não é nenhuma indenização, nenhuma compensação. Você está oferindo renda, portanto, praticando o fato gerador. Quando você pratica o fato gerador, surge imediatamente para você a obrigação tributária acessória. Nesse caso, apresentar a sua declaração do imposto de renda. Obrigação acessória é sempre fazer ou não fazer alguma coisa. Nesse caso, a obrigação acessória é declarar o seu imposto de renda, ou seja, declarar o fato gerador relativo à renda daquele exercício. Nós estamos em 2020. No início de 2021, portanto, no próximo exercício, você vai declarar a renda que você oferiu em 2020. Agora, em abril, o prazo está aberto para declararmos a renda que oferimos em 19, portanto, no exercício anterior. Isso é obrigação tributária acessória, porque você precisa declarar para o sistema calcular para você efetuar o quê? O pagamento do tributo. Meu querido, pagamento do tributo, ou seja, o valor principal do tributo que você vai recolher é uma obrigação tributária principal. Então, recapitulando, é necessário que você cumpra as duas obrigações, tanto a obrigação acessória quanto a obrigação principal, para que você satisfaça o chamado crédito tributário. Professor, se eu não cumpro minha obrigação acessória, meu querido, toda vez que você descumpre uma obrigação legalmente imposta, muito simples. Não declarou o imposto, não emitiu a nota fiscal. A emissão da nota fiscal também é uma obrigação acessória. Não declarou o imposto e não emitiu, meu caro. Descumpriu a obrigação legalmente imposta, sanção, penalidade, é a multa. Então, sabe o que o auditor fiscal vai fazer? O auditor fiscal vai fazer o seguinte, olha só, eu cheguei a explicar. Ele vai lavrar o chamado auto de infração
Professor, mas por que ele vai lavrar um auto de infração, meu querido? Porque houve uma infração, ou seja, o descumprimento de uma obrigação acessória. Ele vai lavrar o auto de infração e nesse auto de infração ele vai incluir a multa mais o tributo. Ou seja, ele vai efetuar o lançamento por meio de um auto de infração, portanto, o lançamento de ofício do crédito tributário. Ele vai constituir o crédito tributário por meio do lançamento. E este crédito tributário, ele é integrado, vamos dizer assim, tanto pela multa e pelo tributo. Essas duas rubricas, esses dois valores, tornam um único crédito tributário. O artigo 113 do CTN, quando ele diz que a obrigação acessória, quando inobservada ou quando não cumprida, se converte em obrigação principal, não é isso que ele está querendo dizer. Na verdade, o que ele está querendo dizer é a obrigação acessória, quando descumprida, se torna uma multa e o valor da multa será somado com o valor do tributo e aquilo tudo se torna um único crédito tributário e será inscrito e executado junto, tá bom? Obrigação principal e acessória. Professor, o sujeito não emitiu a nota, está transportando mercadoria no carro, está trazendo roupa de São Paulo para cá. É a mesmíssima coisa, não emitiu a nota fiscal, descumpriu a obrigação acessória. Quando ele for parado na barreira fiscal, o fiscal vai lavrar um auto de infração com valor de tributo e com valor de multa, de penalidade. Olha só, a gente vai tratar agora do lançamento do tributo. Professor, o que é lançamento do tributo? Vamos colocar aqui no canto. O Código Tributário diz, no artigo 142 do CTN, lançamento do tributo é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Portanto, o Código entende que o lançamento é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, a calcular o montante do tributo devido, determinar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, aplicar uma penalidade. Penalidade para a gente é a chamada multa, correto? Então, o auditor fiscal, quando ele realizar o lançamento do tributo, ou seja, quando ele constituir o crédito tributário, o que ele tem que auferir? Ele tem que auferir a que fato gerador compreende ou corresponde àquele lançamento que está sendo realizado. É imposto de renda, né? É ICMS, quando o fato ocorreu, como o fato ocorreu, por quem foi praticado. Ele vai precisar calcular o montante do tributo devido, com base numa alíquota, né? Com base num percentual. Ele vai determinar a matéria tributável, ou seja, importação, exportação, é renda. Ele vai identificar o sujeito passivo, quem deve o tributo, e, se for o caso, ele aplica uma penalidade. No exemplo que eu dei do auto de infração, ele vai aplicar uma penalidade, porque se aquele tributo está sendo lançado por um auto de infração, é porque há uma infração, meu querido. E se há infração, meu querido, há penalidade, perfeito? Agora, se aquele tributo não for lançado por um auto de infração, por exemplo, você sabe muito bem que o imposto de renda ele pode ser lançado por meio da entrega da declaração. O nome disso é
autolançamento ou lançamento por homologação. Se assim for realizado, ou seja, se o contribuinte dentro do prazo declara o seu imposto de renda, não há qualquer problema, portanto, não há imposição de penalidade. Se o comerciante emite a nota fiscal ao vender um produto, não há irregularidade e não há penalidade. A penalidade ela pode ser aplicada se houver irregularidade, correto? Meus caros, modalidades de lançamento. Um detalhe importante. O lançamento, artigo 142, parágrafo único. O lançamento é atividade vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. O auditor fiscal, como agente público, ele não pode deixar de efetuar o lançamento, senão responde ele pessoalmente por aquele crédito, tá? É um exemplo, inclusive, para quem está fazendo direito administrativo, de ato administrativo vinculado. Vinculado à lei, portanto, e que obrigatoriamente deve ser feito, ao contrário do ato discricionário, que pode ou não ser feito conforme critérios de conveniência e oportunidade, certo? Outra coisa importante, antes da gente passar para a modalidade do lançamento. Se alguém perguntar para você qual é a natureza jurídica do lançamento, meu querido, natureza jurídica do lançamento, pode dizer, tá? Sem medo de errar. Dúplice ou mista? Por que a natureza do lançamento é mista? Por que a natureza do lançamento é dúplice? Porque é o único ato que faz duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, ele declara o fato gerador e obrigação tributária, o sujeito está declarando um fato gerador e está declarando a obrigação tributária, portanto, efeito declaratório, e ele constitui o crédito tributário. É um ato administrativo que tem natureza dúplice ou mista, porque ao mesmo tempo que ele declara alguma coisa, ele constitui outra. Perfeito? Então, continuando aqui. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Meu querido, vamos diferenciar agora aqui as três modalidades de lançamento. Recapitulando, lançamento é um procedimento administrativo de natureza dúplice que visa constituir o crédito tributário. Artigo 142 do Código Tributário Nacional. Mas por que existem três formas de lançamento e por que uma modalidade de lançamento diferencia da outra? Meu caro, está no artigo 147, 148, 149 do Código Tributário Nacional e no artigo 150 também. Você já deve ter observado que a atividade de lançamento ou na atividade de lançamento é necessário declarar o fato gerador, ou seja, é necessário que você possua conhecimento do fato gerador, porque a gente viu que a natureza do lançamento é dúplice ou mista, né? Ou seja, no lançamento você declara uma obrigação tributária e um fato gerador, e no lançamento você constitui o crédito tributário. Então ele tem a fase de declaração e a fase de constituição do crédito. Meu caro, o que vai diferenciar uma forma de lançamento da outra é quem faz uma fase e quem faz a outra fase de lançamento. Lançamento de ofício. Por que esse lançamento é chamado de lançamento direto? Porque a própria fazenda, o próprio sujeito ativo, ele reconhece a ocorrência do fato gerador ou ele declara a ocorrência do fato gerador no processo administrativo e ele próprio constitui o crédito tributário. Professor, me dá um exemplo? Do IPTU.
IPVA. Ninguém pergunta para você, ou ninguém pede para você ir na prefeitura para você declarar nada para você pagar o IPTU. Porque o IPTU vem na sua casa. Vem na sua casa porque o lançamento dele é de ofício ou direto. Ou seja, se o imóvel ele tem registro, ou se a prefeitura já tem o conhecimento de quem é o possuidor do imóvel, ela própria declara no processo administrativo que você é o proprietário e ela própria constitui o crédito. Coisa que não acontece nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Para você me dar um exemplo do imposto de renda, os impostos da União de uma forma geral, né? E o ICMS no Estado. Meu querido, todo tributo que é lançado por homologação, ele deve necessariamente ser declarado pelo sujeito passivo. Ou seja, quem está praticando fato gerador tem que declarar que está praticando. Você declara a prática do fato gerador. Olha que interessante. Por isso que ele tem esse nome de autolançamento, né? Há quem diga, inclusive há quem não comungue dessa opinião, né? Mas parte da doutrina diz que o sujeito passivo declara, o sujeito passivo constitui o crédito e o sujeito passivo adianta o pagamento e artigo 150 do Código Tributário Nacional, o fisco tem até 5 anos para, posteriormente, homologar aquilo que foi declarado e recolhido pelo sujeito passivo. Imposto de renda é o caso clássico, né? Meu caro, lançamento por homologação ou autolançamento, para você matar no exame de ordem. Quando o sujeito falar adiantar o pagamento, você pode marcar sem medo de errar, ele está falando de homologação ou autolançamento. Porque no lançamento de ofício, você não adianta pagamento nenhum, porque você recebe em casa, ou você fica sabendo pelos meios de comunicação, pelos jornais, que aquele tributo já foi lançado, que você tem que entrar no site para imprimir o documento para pagar. No lançamento por homologação, não. Você tem que entrar no sistema, declarar a sua renda ou declarar a mercadoria que você vendeu, emitir a nota, emitir o documento auxiliar, né, da nota do consumidor eletrônica, adiantar o pagamento do tributo e o fisco tem 5 anos para homologar. Professor, então, o critério que diferencia uma modalidade de lançamento da outra é a participação do sujeito passivo. Show, é isso mesmo. No lançamento de ofício, o sujeito passivo não participa. No lançamento por homologação, ele participa integralmente da atividade. Tá? Vamos dar até a cor aqui. Que esses 5 anos, na verdade, conforme eu comentei, o sujeito ativo homologa, né? 5 anos. É isso aí. E no lançamento por declaração, como é que isso acontece? Hoje em dia ele é cada vez mais raro, né? Mas alguns estados ainda utilizam ITD e alguns municípios ainda utilizam ITBI como lançamento misto. Ou seja, você se dirige à Secretaria de Fazenda com o inventário debaixo do braço para informar que ocorreu um óbito. Portanto, ocorreu o fato gerador do imposto de transmissão, o ITD, devido ao Estado. Você, sujeito passivo, está declarando um óbito, informando um óbito. Deixou o processo lá, o auditor vai dizer para você, doutor, retorna daqui a 15 dias ou retorna daqui a 30 dias que o tributo vai estar calculado e a guia vai estar no processo. Meu querido, não foi você que calculou, foi o fisco, não é verdade? Não foi o fisco que declarou, então o lançamento não é de ofício. Foi necessária a sua declaração, mas o tributo foi constituído, ou o crédito tributário foi constituído, pelo sujeito ativo. A atividade é
mista. Se a atividade é mista, o lançamento é misto ou por declaração. Cuidado! Não é porque no imposto de renda que você entrega uma declaração que o lançamento dele é por declaração. Não, o lançamento dele é por homologação, por quê? Lembre-se no exame de ordem, há adiantamento do pagamento. Sempre que o examinador falar adiantou o pagamento, é homologação. Caso contrário, ou é declaração ou é lançamento de ofício. Perfeito? Então a gente encerra aqui essa primeira parte da nossa revisão, nossa pequena revisão de direito tributário, e eu já retorno com vocês na segunda parte, falando sobre suspensão e extinção do crédito tributário. Valeu, um abração, até a próxima.